Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Josiel Souza. Sejam bem-vindos ao nosso VidaCast, o podcast da Assembleia de Deus, que tem como pastor presidente pastor Evaldo Sá. E estaremos juntos nesse espaço de fé, de reflexão e aprendizado. E não poderia estar comigo, né? Não poderia ser outra pessoa a não ser a minha esposa. Eu, missionária Edinalva, e estamos felizes por você estar conosco nesse podcast, nesse espaço que abre hoje o nosso episódio de estreia. Pois é, pessoal, e quem está patrocinando o nosso lanche, nada mais, nada menos do que Panificadora Pão e Leite. Aquele pãozinho gostoso, aquele bolo maravilhoso. A Panificadora Pão e Leite, essa que serve seu pãozinho na mesa todas as manhãs. E se você quiser ainda, você pode ir até as dependências da Pão e Leite e tomar aquele café maravilhoso, batendo aquele belo papo com seu amigo. Panificadora Pão e Leite, qualidade é o nosso principal ingrediente. E no nosso episódio de estreia teremos a presença do pastor Adriano Mendes, de Brasília, que esteve cooperando com a Assembleia de Deus em Timon. Pastor Adriano Mendes, seja muito bem-vindo ao estúdio do VidaCast. Obrigado, pastor Josiel. Obrigado, missionária Edinalva. É uma alegria estar aqui no VidaCast e tendo o privilégio de estrear, né? Primeiro episódio desse podcast, que eu tenho certeza que mesmo será de grande relevância para a vida espiritual, para o crescimento. Na verdade, a proposta aqui é essa, né? Discutirmos assuntos de relevância, assuntos que estejam arraigados e atrelados à Bíblia para exatamente contribuir com a vida, com o crescimento de pessoas. Eu espero que, por fazer parte desse primeiro episódio, eu possa, de alguma forma, contribuir aqui com o crescimento, com a relevância, falando um pouco aqui da minha vida, falando um pouco de assuntos pertinentes a nós que somos cristãos, né? E somos cidadãos também. Então, é uma alegria estar com vocês aqui. E eu tenho certeza, pastor, que nós seremos bastante edificados com a sua história de vida, com os testemunhos, né? E dizer que para nós é uma alegria ter o senhor abrindo aqui o podcast, o VidaCast, né? E para começar, nós queria que o senhor contasse um pouco sobre sua trajetória e como o senhor chegou ao ministério pastoral. Então, em primeiro lugar, agradecer também, né, a Assembleia de Deus em Timon. Como o senhor disse, é uma igreja que eu sempre tenho tido o privilégio de vir. Eu venho muito no Maranhão. Eu acho que hoje, no meu ministério, o Maranhão é um dos estados onde eu mais recebo convites para estar ministrando aqui, né? E a minha vinda aqui em Timon foi um presente de Deus, e aqui Deus me deu o privilégio de ter muitos e grandes amigos. Hoje eu tenho amigos aqui como o pastor Evaldo Sá, né? Uma pessoa muito querida, um pastor que sempre tem me recebido muito bem nessa igreja aqui. Tem o William, quando estivemos juntos ontem, o Franklin, que sempre vem aqui me dar sempre um apoio. Então, é um lugar que eu tenho tido muitos amigos e fico muito feliz de estar aqui no Maranhão. Eu sem hipocrisia nenhuma, eu amo o estado do Maranhão. O povo do Maranhão é um povo muito querido, um povo muito acolhedor. Confesso para vocês que eu só não me acostumei com o cuchá. Cuchá não... eu como muita coisa, mas quando fala de cuchá... É igual no Goiás. Eu tenho 23 anos morando no Goiás, porque quem está em Brasília está o Brasília é um distrito do Goiás, né? O Distrito Federal, que foi escolhido para ser a capital da Federação Brasileira, mas está no Goiás. Ali é o Goiás. Então, o Goiás é um estado de muitas iguarias, mas tem uma iguaria lá que eles usam muito, que eles tratam como uma coisa quase espiritual para eles, que é o piqui. Eu não me acostumei com o piqui também. Você também não gostou do piqui? Não. A minha primeira experiência com o piqui, ela foi lastimável, traumática, e a partir de então eu não quis mais assunto com o piqui. Mas tirando essas duas iguarias, que é o cuchá no Maranhão e o piqui lá no Goiás, as demais coisas eu amo nesse estado, um estado de pessoas muito queridas, e eu louvo a Deus por ter conhecido os maranhenses, estar aqui com vocês. Eu sou nordestino também, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, sou de uma cidade chamada João Câmara, que fica a 73 quilômetros da capital, que é Natal. João Câmara é uma cidade que tornou-se muito popular
no Brasil inteiro e conhecida no mundo inteiro devido aos muitos terremotos que aconteceram lá, né? No ano de 1986, eu ainda morava em João Câmara e começou uma onda de terremotos, né? Na verdade, nós chamamos de abalos sísmicos e eles tornam-se terremoto a partir de uma porcentagem que é registrada pelo um aparelho chamado sismógrafo, acima de 5 pontos na escala Richter já é terremoto, né? Então, João Câmara, nós tivemos lá experiências com vários terremotos que abriram crateras no chão, fenda, derrubou casas. Então, eu sou dessa cidade. Então, essa história de abalo, de estrondo, eu tenho uma experiência muito... Eu acho que eu já está aprovado mesmo, né? fui chamado para ser pentecostal mesmo, porque o estrondo, ele sacode mesmo, né? O abalo sísmico, ele sacode mesmo. Então, eu venho de João Câmara, aceitei Jesus no ano de 1992, e o meu encontro com o Evangelho, com Cristo, na verdade, eu nasci num lar que já existia, digamos assim, o Evangelho, né? Não de uma forma tão contundente, mas o meu pai era um diácono, meu avô, melhor dizendo, eu fui criado com meu avô era um diácono que, vez por outra, me levava na Assembleia de Deus para assistir os cultos ali. Então, eu fui criando esse ambiente de familiaridade com a igreja evangélica, em especial a Assembleia de Deus, que é a igreja que eu faço parte até hoje, né? Desde a minha vida cristã, aceitei lá e até hoje eu faço parte da Assembleia de Deus. Então, pelo fato do meu avô sempre me levar ali, eu fui criando aquela ambientação de familiaridade na Assembleia de Deus, muito embora eu só aceitei Jesus mesmo no ano de 1992, 17 anos e 6 meses, num dia de domingo, no 29 de novembro de 1992, indo para um baile de vaquejada. Lá a cultura do forró, da vaquejada, ela é muito intrínseca aqui no no estado, Nordeste, né? Também. Mas eu não vejo muito forró no Maranhão, não no tem? Maranhão, né? Tem, não. Tem. Tem vaquejada, tem Na tudo verdade, aí. o mais forte mesmo é porque acho que é Rio Grande do Norte e Ceará. Rio Grande do Norte e Ceará, eles são muito fortes, né, no forró. O Maranhão já teve aquela questão do reggae lá no São Luís, né? Mas é bem presente. Lá é muito mais forte. A cultura da vaquejada ainda é muito presente lá. Então, indo para um forró de vaquejada, eu parei um dia na frente da Assembleia de Deus. Confesso para vocês que não foi com interesse de assistir um culto, mas os meus interesses eram outros. Meu interesse era ver uma moça que tinha lá no conjunto, que eu tinha visto ela e tinha gostado, né? Vi que ela era diferente e tal. Então, Deus usa seus meios, né? Deus é soberano, tem suas formas. E naquela noite, eu me lembro que eu olhava no relógio, eu de botas de cano longo, que cintos da fivela grande, todo caracterizado para ir para um forró de vaquejada, né? Eu gostava muito de dançar forró. E eu me lembro que naquela noite eu olhava de vez em quando no relógio e dizia, daqui a pouco começa forró de vaquejada. Hoje, quando eu olho para essa situação, eu imagino que enquanto eu olhava para o relógio e dizia, daqui a pouco eu vou estar no forró de vaquejada, Deus, na sua presciência, dizia, cabra besta, daqui a pouco eu vou mudar a sua vida, vou ter um encontro com você para nunca mais você querer saber de forró de vaquejada. E interessante que tinha um amigo que me levava para a igreja, Adriano, o nome dele. Hoje ele está afastado, tentando se recuperar, mas foi ele que me levou. Quando eu pensei que não, eu estava lá no púlpito, né, de joelhos dobrados lá, e uma pessoa colocou a mão na minha cabeça. Depois eu fui descobrir que era da parenta minha. Ela fazia parte de uma dupla muito conhecida ali no Rio Grande do Norte, naquela região, era Dalmira e Dalvanira. Cantava muito ali. Ela estava com a mão na minha cabeça, profetizando para mim. Ela botou a mão na minha cabeça e disse, Senhor, eu nunca vi um rapaz tão bonito igual a esse. Brincadeira, ela não falou isso não. Mas ela falou assim, Senhor, eu não conheço esse rapaz, mas o Senhor está me mostrando que o Senhor tem um plano na vida dele, vai levá-lo por esse Brasil pregando o evangelho. Aquilo ali para mim, eu confesso para vocês que eu não entendi nada do que ela estava falando. Eu não sabia nada de ministério, eu não sabia nada de chamado, eu não sabia de nada. A única coisa que eu sabia era como a gente usa lá no Nordeste, aqui no Nordeste, eu estava entrando para a lei dos crentes. A gente usa muito essa expressão aqui, né? Tu tá na lei dos crentes também, né? E hoje a gente diz assim, ô leis boa, né? Mas eu não entendia nada do que ela estava profetizando, mas ela e Deus sabia do que estava sendo falado para a minha vida, né? Então, foi toda uma história. A partir dali, eu estava me preparando para um carnaval de 92,
que ia acontecer, né? Novembro, Carnaval de 92. Os meus amigos, quando souberam, você é louco, nós vamos ter o Carnaval. E eu falei, rapaz, eu acho que eu não vou para Carnaval não, mas fiquei naquela, não, vamos para o Carnaval, depois tu vai para a igreja. E ficou aquela briga entre o mundo espiritual, no mundo espiritual, né? Entre a carne e o espírito, mas graças a Deus, o chamado de Deus na minha vida foi mais forte, né? E graças a Deus, Graças a Deus. como dizem os portugueses, cá estou eu até hoje, debaixo da bênção, Bom, da misericórdia e da graça de Deus. edificando muitas vidas aí. Para a glória de Pra Deus. glória de Eu Deus. nunca imaginei que aquilo que aquela irmã estava falando para mim, naquele dia, tomaria a proporção que tomou, né? Quem conhece a minha vida sabe, eu venho de um lar um tanto disfuncional. Eu fui criado com os meus avós porque a minha mãe, eu sou fruto de uma relação indesejada. Eu sou fruto de uma, deixa eu colocar bem, fruto de uma relação extraconjugal, de uma gravidez indesejada. A minha mãe mesmo não queria me ter, tentou abortar, mas como vocês estão vendo, não deu certo o aborto, Não deu né? certo. Eu estou aqui. Então, me deu para pessoas me criarem. Eu passei por um processo muito doloroso, né? Dolorido, né? E a minha avó que me criou, que enfrentou naquela época, porque se você parar para imaginar, hoje eu tenho 49 anos, não parece, né? Com um cara de 30, mas para surpresa de todos, eu tenho 49 anos. Há 49 anos atrás, na cultura do Nordeste, aquela cultura... Hoje o povo fala de machismo, o povo não sabe o que é machismo, não tem nem ideia do que é isso. Naquela época, uma moça com entre 15 e 16 anos, engravidada de um homem já comprometido, o pai dela é um camarada completamente ignorante, que era o caso do meu avô. Quando eu falo de ignorância aqui, eu estou falando de ausência de conhecimento, né? Não tinha um conhecimento, aquela coisa toda, e ela teve que esconder essa gravidez. Então, imagine você nascer dentro de um contexto desse, né? Olhando por uma ótica fatalista, por uma ótica humana, por uma ótica de quem não crê em planos de Deus, né? Essa cultura do aborto que impera hoje, né? Hoje em dia, as pessoas estão descartando vidas como que se descarta uma coisa qualquer, né? Existe hoje uma política pró-aborto muito grande, né? Não, meu corpo, minhas regras, né? Mas e a criança que está lá dentro, uma vida que está lá dentro, qual a culpa que ela tem? Qual a culpa que aquela criança carrega? E assim nós temos histórias e mais histórias de pessoas que hoje se tornaram alguém em suas vidas, pessoas de relevância na sua vida, que foram vitimadas por tentativas de aborto. Então, essas pessoas foram poupadas no ventre porque Deus tinha um plano na sua vida. Agora, imagine aquelas também que foram ceifadas e dizimadas por causa eu não quero, porque não é agora, porque eu sou muito novinha, porque não era o que eu desejava, e quem acaba sofrendo o delito, tendo a vida ceifada, é a própria criança, né? Por causa dessa cultura diabólica. Na verdade, é o deus Moloque sendo adorado, né? É o culto ao deus Moloque, né? Onde se sacrificavam crianças para agradar a um deus. Hoje ele assumiu outro corpo, assumiu outra forma, assumiu outro modus operandi, e as pessoas tratam isso como cultura. Já tem algumas pessoas dizendo, até pessoas do meio influente, politicamente falando, e até do meio cristão. O aborto é uma questão de saúde pública, sendo que essas pessoas não entendem nada de saúde pública. Quer dizer, que tratar aborto como saúde pública é descartar uma vida, é cometer um assassinato. E uma coisa eu digo, essas pessoas terão um encontro com Deus na eternidade. Essas pessoas que trataram vidas como material, com descaso, que mataram crianças, essas pessoas, Deus tem um encontro com você na esquina da vida. Mas até hoje não aconteceu nada. Fique tranquilo. Um ano para Deus é como... Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus está aquém da eternidade. A eternidade está nas mãos de Deus. Deus não se limita a tempo e nem os nossos padrões. Mas de uma coisa você pode ficar tranquilo. Deus espera você na esquina da vida para ter um acerto de conta com você que assassinou vidas no ventre. Pastor, e olhando assim, ouvindo a sua história, sua trajetória, alguém quis abortar a sua vida, né? Mas o plano que Deus tinha para a sua vida não foi abortado, e você chegou ao ministério. Você chegou ao ministério com quantos anos?
Eu aceitei Jesus, como eu disse, naquela ocasião, dentro de um contexto muito difícil, tudo muito difícil naquela época. E eu me lembro que eu fui num culto de mocidade. Nesse dia que eu aceitei Jesus, tinha um irmão pregando, pastor, me fugiu a memória dele, agora ele já dorme no Senhor. E eu fiquei muito impressionado com a pregação dele. Mas tá, o primeiro culto da mocidade que eu fui, eu vi um que hoje é amigo meu, amigo particular, amigo de infância, que hoje é pastor também, Fabiano, estava pregando. Eu me lembro até a mensagem que ele pregou. Ele pregou uma mensagem com o título Campeão de Deus, baseado em Sansão. Fiquei impressionado com aquilo, eu falei, eu quero ser pregador também. Quando terminou o culto, eu cheguei, como é que eu faço para pregar? Fabiano começou a me dar as primeiras dicas de como eu deveria pregar. Obviamente que conhecimentos limitados. Naquela época a gente não tinha conhecimento do que era homilética. Nesse termo homilética, ele veio surgir, pelo menos para mim, bem depois. Curiosamente, hoje eu sou professor de homilética, mas homilética naquela época, organizar um sermão, a homilia, a arte de preparar um sermão, ninguém sabia. Então ele foi me ensinando o que ele sabia. E eu falei para ele, Fabiano, eu queria memorizar os textos da Bíblia Sagrada. Ele me ensinou como memorizar. Ó, você anota os versículos em cadeia, coloca no seu bolso. E eu comecei a empreender de outras formas também, a implementar outras formas também, melhor dizendo. Eu pregava os versículos na parede do meu quarto. Eu li a Bíblia de 11 da noite às 6 da manhã. Eu só tinha uma Bíblia de capa dura naquela época. Como eu disse, naquela época nós tínhamos uma dificuldade muito grande de material literário cristão. E não outros sim, é que o nosso poder aquisitivo não tinha como propiciar para a gente comprar livros, trazer livros. Era o que a gente tinha. Então, o que eu tinha era uma Bíblia capa dura, e um certo dia eu escutei um pregador dizendo que uma forma boa de você não dormir na hora que você estava lendo era você colocasse os pés numa bacia com água gelada que você não dormia. Aí minha avó tinha uma bacia lá, e eu peguei aquela bacia, colocava água para congelar, depois tirava, deixava a água descongelar, mas bem gelada ainda, eu colocava os pés na bacia com água gelada, sentava numa cama lá para dormir. E tive que dormir, tinha que ler a luz de lamparina depois, porque como eu morava com meus avós, e aquelas casas de parede e meia, que todo mundo sabe que é uma casa de parede e meia, né? Então tinha a gente chamava lá um bico de luz para a sala, que servia para os quartos, um para a cozinha, outro para o banheiro e um para a área lá. Quando se aquilo ficasse aceso, começava a reclamação, desliga a luz, desliga a luz. Aí o que eu fiz? Comprei uma lamparina, a luz de querosene, né? E eu colocava um músico, lá a gente tem muito, não sei, como é que vocês chamam aqui? Pernilonga ou muriçoca? Muriçoca. A gente não chama, não. Eu sabia que você ia dizer Vocês isso. chamam aqui, né? E lá tem muito pernilonga, muito né? lá a gente chama muriçoca. Muita muriçoca, então eu ficava dentro de um mosquiteiro para me proteger das muriçocas, com uma luz de lamparina e os pés com a bacia na água gelada. Se alguém chegasse lá, imaginava, esse cara deve estar pirando. Na verdade, o meu avô, mesmo sendo diácono, ficou preocupado comigo, porque eu transferi, eu vivi uma vida de noitadas em bailes, em forró. Aí eu pensei o seguinte, se eu passava uma noite num forró acordado, por que eu não passo uma noite lendo a Bíblia? Então eu transferi esse hábito, eu mudei o hábito. Ao invés de ficar noites perdendo sono em bailes, eu ficava à noite lendo a Bíblia. Assim, conhecimento muito pouco do que é, mas eu queria ler a Bíblia. É tanto que eu li a Bíblia pela primeira vez em menos de 3 meses, com tanta fome que eu estava da leitura. Aí, com essas dicas que eu recebi do Fabiano, eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha um pastor chamado pastor Luiz Soares, que foi quando eu aceitei Jesus, ele era o pastor presidente, que já dorme no Senhor também. Ele era um reformado da Marinha, morou um tempo nos Estados Unidos, veio assumir o trabalho lá por causa dos estrondos, dos abalos sísmicos que o pastor de lá saiu, ele assumiu. E ele falou para mim, você vai ser o baterista da minha igreja. Eu não sei por quê. Ele achou que eu ia ser o baterista, sei lá, queria me ocupar de alguma forma, eu até entendo. E me deram uma oportunidade para me pregar no culto da mocidade. Eu acho que eu tinha 3 meses e pouco de crente. Olha só o estilo. Foi a primeira oportunidade. Olha só o estilo. Aí eu perguntei, Fabiano, como é que eu faço? Ela, você pega um versículo, memoriza aquele versículo, aprende, que é o versículo que você vai usar para você pregar. E eu nunca esqueço que eu memorizei João 3:3. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus, né? Eu memorizei esse texto aí. Agora, olha só a performance do pregador. As botas continuavam. Uma camisa preta, uma calça preta, uma calça jeans preta, uma camisa vermelha com rosas pretas e uma gravata de crochê. E o cinto também? O cinto estava lá. Outro detalhe é que eu era muito magro,
muito magro. Era magro dava demais. Magro que dava dó, paletó listado Uma numa lista lista só. E tem um fenômeno comigo, quando eu emagreço mais, até isso não aconteceu mais depois que eu casei, né? Nunca mais eu emagreci. Mas quando eu emagreço muito, fica as orelhas de abano, pescoço afina, fica um negócio meio desabonitado. Aí o que é que acontece? Eu fui pregar nesse culto exatamente dessa forma, com essa roupa lá. E eu me lembro que, quando eu li o versículo lá, eu tremia em cima. Quando eu me lembrava que estava tremendo em cima, que eu segurava em cima, eu tremia as pernas. Mas eu preguei, do meu jeito eu preguei. E naquela noite houve um encantamento, o que a gente chama de um avivamento, né, de alegria dentro da igreja. E o pastor Luiz Soares pegou o microfone empolgado e disse: eu tinha um plano para Adriano para ser baterista, mas ele vai ser um pregador. Pronto. Aí eu me empolguei com aquilo também. Eu falei: pô, então agora, aí como diz na minha terra, eu fiz igual o tirador de coco. Pulei com os 2 pés e as 2 mãos no estudo da Bíblia, aí dei prosseguimento. Mas quando ele estudando falou a que Bíblia. o senhor ia ser pregador, você não se lembrou lá da oração da irmã que colocou a mão na cabeça? Até então não, eu fui Não, me né? lembrar disso aí depois, quando eu comecei a viajar, quando eu comecei a receber convites para eventos, eu comecei a viajar. Inclusive encontrei com ela depois em vários eventos, eu sendo pregador e ela sendo a cantora. Olha aí que bênção. Vamos lá, deixa eu lhe fazer outra pergunta aqui, pastor. Não me faça perguntas difíceis. Enquanto o senhor toma uma águazinha aí para molhar a garganta. Jeremias disse: não é bom que a tua garganta fique seca. Pois é, aí a gente vai providenciar outro copo de água aí para o senhor, porque o senhor vai falar bem. Recentemente vimos um aumento significativo de influenciadores cristãos que falam sobre a fé nas redes sociais. No entanto, muitas vezes esses influenciadores compartilham visões que nem sempre estão alinhadas com a sã doutrina. Como devemos lidar com essas novas tendências e influências digitais? Tendências, influências digitais, e nós cristãos, como devemos lidar com isso? Não estão alinhados. Primeiro ponto. Nós devemos lidar com esse tipo de ensinamento como os bereanos lidavam com os ensinamentos de Paulo. Como era que os crentes de Bereia lidavam com os ensinamentos de Paulo? Agora vamos falar de Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi o homem mais importante para o cristianismo depois de Cristo. O paladino da fé cristã. Paulo, quando escrevia aos crentes de Bereia, e os crentes de Bereia, sabendo que se tratava de Paulo, mesmo assim eles faziam o quê? Eles conferiam. Ou seja, eles submetiam tudo o que Paulo falava ao crivo da Bíblia. Se não passasse pelo crivo da Bíblia, mas é Paulo, e daí? Mas é fulano que tem milhões de seguidores, e daí? A internet virou um palco de professores que nunca foram alunos. Alguém disse que a internet deu voz aos idiotas. O que mais nós estamos vendo hoje são pessoas que estão na internet ensinando, professorando, sendo que nunca foram alunos. Eu só terei autoridade para ensinar quando eu me sento para aprender. O fato de eu me sentar para aprender vai me dar autoridade para que eu possa ensinar. Agora, vamos lá. Esses influenciadores, eles estão logrando êxito por quê? Por causa da preguiça dos crentes, por causa da negligência dos crentes e por causa do desleixo dos crentes com a Bíblia Sagrada. Se todo crente tivesse o hábito de ficar pelo menos durante um dia, 1 hora por dia, dedicada à leitura da Bíblia Sagrada, eles não estariam empanturrados com comidas que estão lhes fazendo mal. Não daria ouvidos. Não daria ouvido. Se eles fizessem o que os bereanos fazem, vamos submeter isso aqui ao crivo da Bíblia. Tem uma fala de Lutero. Lutero foi o paladino, o grande reformador. Lutero, ele era discípulo, monge agustiniano, discípulo de Agostinho. Ele escreveu uma coisa muito interessante. Lutero disse: a mensagem pode fazer fogo descer do céu, mas se ela não passar no crivo da Bíblia, ela é anátema. Anátema aqui é maldita, digna de ser rejeitada. Vamos para outro ponto. Eu costumo dizer que só tem vendedor hoje porque tem comprador. Por que é que o cara bota uma banca de bugiganga para vender? Porque ele sabe que vai ter alguém querendo comprar a bugiganga dele. Aí nós chamamos, o que mais me indigna, essas pessoas serem chamadas de influenciadores, e de fato estão influenciando. O que é um influenciador? É alguém que está influenciando alguém de alguma forma. E nós temos uma geração sendo influenciadas por pessoas que olham para a Bíblia
e diz assim, a Bíblia ou esse texto aqui parte do que eu penso. A Bíblia não parte do que eu penso. Uma das regras da hermenêutica é a Bíblia explica a Bíblia e ponto final. Acabou a história. Eu não posso submeter a Bíblia a meus critérios, a minhas regras, a meus achismos, ao que eu penso. A Bíblia é soberana e absoluta, porque ela é o quê? O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, disse o quê? A palavra de Deus é tempo presente, hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Vai até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Eu quero que a medicina pode me mostrar onde estão as juntas e medulas. A ciência me mostra onde estão as juntas e medulas. A inteligência artificial me mostra onde estão as juntas e medulas. Agora eu quero que junte ciência, inteligência artificial, chat GPT, Satanás, o inferno, a medicina e me diga onde está a divisão da alma e do espírito. Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito. Agora olha o que o escritor diz. E ela é apta. Apta aqui é capaz. Apta que vem de aptidão, capacidade para. E ela é apta para discernir o que? As intenções do coração do homem. Ou seja, é só uma intenção e a Bíblia Sagrada já captou isso aí. Já discerniu isso aí. Então a Bíblia tem o poder para fazer isso aí. O problema que nós estamos enfrentando hoje é falta de conhecimento bíblico. Agora vamos lá. Há 30 anos atrás, sabe como era que nós fazíamos para conseguirmos comprar um livro? Quem tem mais de 40 anos aqui sabe disso. Você pegava a lição da escola dominical, lembra muito bem disso. Atrás, na última parte da lição da escola dominical, tinha um bloco com alguns livros. Muitos deles relacionados à lição. Meio, né? Que ainda hoje tem, né? Às vezes vinha no meio, né? Depois no final. Aí vinha lá um blocozinho para você preencher, dizendo o livro que você queria. Você ia lá, eu atravessava a cidade e ia lá no correio. Entregava o formulário preenchido com o livro, esperava um aviso de 30 dias para o carteiro chegar lá em casa com um aviso dizendo, chegou o seu livro. Eu ia lá e retirava o livro. Era aquela ansiedade, né? Aquela vontade. Expectativa. Eu me lembro que uma vez disseram para mim, olha, se você quiser melhorar suas mensagens, lê algumas ilustrações. Aí eu, numa das revistas daquela, eu vi lá eu nem olhei dele, só vi ilustração. Eu falei, opa, fui lá e pedi a ilustração. Fiquei ansioso. Eu e Fabiano, esse que eu falei, citei ele aqui. Fomos lá no correio buscar o livro de ilustração. Quando chegamos lá, era um livrozinho contando a historinha de umas abelhas. Perdi o meu dinheiro com a historinha das abelhas lá. Então, hoje nós temos um arsenal. Por exemplo, eu tenho um iPad aí com 256 gigas, eu tenho 3.000 livros ali. Eu tenho uma biblioteca na minha casa, considerável, uma biblioteca muito grande na minha casa, que eu tenho de livros. Hoje está muito fácil, naquela época não. Então não há desculpa para hoje dizer assim, não conheço. Não conhece porque não quer. Não conhece porque não se dispõe ao estudo. Todas as vezes que alguém chega para mim e pergunta, pastor, o que é que eu devo fazer para ser um pregador? A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, quanto tempo você gasta lendo? A forma, o que você lê, o tempo que você gasta de leitura, vai me dizer para onde você está indo. Porque não pode existir um pregador sem leitura. Vida devocional envolve o quê? Leitura, oração, vida espiritual e dedicação ao texto sagrado. Uma vez perguntaram para Calvino, desculpa, não foi Calvino, foi Augustinho. Perguntaram para Augustinho, me fale como nós devemos preparar um bom sermão. Augustinho usou uma expressão em latim. A expressão que ele usou foi orare et labutare, oração e labuta, ou oração e trabalho. Foi que Augustinho disse, uma oração, uma boa pregação, ela é devedora de oração e dedicação. Oração e estudo. É isso que está faltando hoje. Se a igreja de Jesus no Brasil ou no mundo se dedicar ao estudo da palavra de Deus, esses influenciadores que estão usando a Bíblia Sagrada para influenciar o povo com mensagens erradas, com lixo teológico, com informações que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, eles vão passar fome. O problema deles estarem sobrevivendo é porque nós não temos as características dos crentes bereanos. Vou repetir olhando para essa câmera aqui agora. Se
A Igreja Evangélica Brasileira, jovens que ficam 24 horas, às vezes, com o telefone na mão, assistindo videozinho ridículo do TikTok, do Kawaii, não sei do que lá, dancinha ridícula, sensualidade. Se você tirasse 1 hora por dia, vamos colocar meia hora, para você ler a Bíblia Sagrada, você não seria manipulado, enganado, envenenado e influenciado por essas pessoas que estão querendo destruir a sua identidade espiritual. Aprenda com os crentes de Bereia, pode ser quem for, ensinou, abra a Bíblia e submeta a mensagem da pessoa ao crivo da Bíblia. Porque o manual tá aí, né, pastor? O manual tá aí. E um detalhe, viu? É o único manual que você lê com a presença do escritor. Do escritor, é verdade. O apóstolo Paulo lá, ele falou, né? Se qualquer um de nós ou descesse um anjo do céu Exatamente. e pregasse qualquer um evangelho diferente, Seja anátema. Seja anátema, maldição. É. E os crentes têm que... O Hernando Dias Lopes, ele falou algo interessante. Ele disse, nunca vi uma geração com posse de tantas Bíblias, E né? analfabetos. E analfabeto da palavra de Deus. Ele usa uma frase também, falando no reverendo Hernando Dias Lopes, que para mim hoje ele é o pregador que resgatou, ele trouxe um avivamento da mensagem expositiva, né, no Brasil, Isso. que é uma mensagem com que eu me identifico muito, mas que nós havíamos esquecido dela, e eu me lembro do pastor que morreu recentemente, que é uma das maiores autoridades na área de homilética, pastor Gidalti, me fugiu o nome dele aqui agora. Eu até li um compêndio que ele escreveu, 3 livros sobre homilética. Ele dizia o seguinte, que a dieta do pregador da igreja evangélica deve ser a mensagem expositiva. A Hernandes Dias Lopes usa uma expressão que, na verdade, ficou popular através dele, mas ela é de um escritor americano chamado Warren Wiersbe. Ele disse que alguns púlpitos de algumas igrejas viraram balcões, evangelho virou mercadoria, pregadores viraram vendedores e mercadores da fé e crentes consumidores vorazes. O problema é que estão fazendo de algumas igrejas balcões para vender uma mercadoria. E com isso estão trazendo um descrédito, né? Com certeza. Meu pastor, tenho aqui uma pergunta para o senhor. Não se incomode ele chamar de meu pastor. É um hábito que eu tenho. De todo pastor é meu pastor. É assim que eu trato, tá bom? Então, o unicismo ele tem ganhado destaque em alguns círculos religiosos. E nos últimos dias na internet, vem gerando vários debates. Quais são os perigos espirituais que o unicismo pode trazer para a vida dos cristãos? E como podemos, com base na palavra de Deus, alertar as pessoas sobre essas distorções? Isso tem ganhado uma vigência muito, muito grande nos nossos dias, né? Até porque as nossas igrejas há muitos anos cantam músicas de uma banda muito famosa no Brasil que leva o nome de uma igreja, né, que todo mundo conhece, que nós cantamos as músicas deles a vida inteira nos nossos púlpitos, mas sempre nós soubemos que eles eram da linha unicista. Né, que nada mais é do que o contraponto do que nós pregamos como a Trindade. Né? Nós acreditamos na Trindade, eles creem no unicismo. Eu anotei 3 versículos aqui, eu vou fazer questão de ler. Mateus 28, 19, João 14, 26, 2 Coríntios 13 e 14. Vamos lá. O que é a Trindade à luz da Bíblia? Isso aqui eu fiz questão de escrever para não ficarmos numa coisa muito técnica. Eu tenho vários arquivos aqui, eu tenho um sermonário aqui no meu iPad, que é ligado no iOS do meu iPhone aqui, então eu tenho esse sermonário. Quando você falou em unicismo, eu já acionei aqui e puxei ele aqui, que eu já tinha escrito exatamente para esse momento. Trindade é a luz da Bíblia. A Trindade é um conceito teológico que descreve a natureza de Deus como um ser único em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Espíritos, à luz da a Bíblia Sagrada não usa explicitamente o termo Trindade. O termo Trindade ele surgiu, na verdade, entre 160 a 220 por um teólogo chamado Tertuliano. Foi ele que começou com a expressão Trindade. Mas peraí, foi ele que inventou isso aí? Não. Ele só pegou o que já estava na Bíblia e usou o termo Trinitas, que nós chamamos de Trindade. Vamos lá à luz da Bíblia, onde é que tem Trindade na Bíblia? Eu só coloquei trouxe 3 versículos. Pastor, e alguns, por não achar esse nome, Trindade, na palavra de Deus, acha que ela não
não está presente na Bíblia, né? Isso é um desconhecimento muito grande teológico, porque tem muita coisa que a gente prega como que é uma verdade que o termo não está. Não está, mas atrelado à Bíblia exatamente. Sagrada, mas de uma forma geral nós encontramos na Bíblia. Então, onde é que está a Trindade na Bíblia Sagrada? Vamos lá, Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Trindade. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Quem é que está falando aqui? Jesus. Então vamos para 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Isso aqui nós chamamos de quê? Bênção apostólica. Se você pegar Gênesis, nos atos criacionistas de Deus, uma expressão que aparece lá é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá na frente, quando Deus quis resolver o problema do zigurate, que nós chamamos de torre, que depois levou o nome de Torre de Babel, a expressão que aparece lá é desçamos. Ele não disse eu descerei ou eu vou fazer, não. É façamos e desçamos. A ação do Espírito Santo. O grande problema, pastor, nosso, de algumas pessoas, vamos voltar agora ao povo da internet, principalmente essa turma da internet. Eles gostam de polemizar porque polêmica dá hater. Hater viraliza. Se eu viralizo e tiver monetizado, eu ganho. Então, eles não estão preocupados com o mal que eles irão causar. Eles querem polemizar para engajar, para eles lucrar. Só que tem um detalhe, tem uma máximazinha que estão usando por aí que diz que quem lacra, não lucra. Nós temos que ter muito cuidado de ficarmos dando ouvido a essas pessoas que ficam por aqui. O que mais nós temos agora é teólogos de jornal, teólogos de internet, pessoas que compraram diploma, que nunca fizeram um curso, mas lê uma coisinha, dá um Ctrl+C e um Ctrl+V. Hoje tem o famoso chat GPT, qualquer coisinha o cara vai lá e consegue criar um sermão, elaborar um sermão. Esses dias alguém chegou para mim, eu estou lançando um livro recentemente, exatamente sobre, que é sobre homilética, né? O título do livro é O Arauto. Eu vou trabalhar 50 aspectos comportamentais de pregadores em cima dos púlpitos. E alguém chegou para mim e disse: rapaz, tu poderia muito bem dar uma melhorada nesse teu livro aí, usando o chat GPT. Eu falei: não, rapaz, eu prefiro usar a Bíblia e a minha vida. Porque o que eu preciso para um livro desse aqui é a minha vida, os 25 anos que eu tenho pregando o evangelho nos púlpitos das igrejas e em vários lugares pelo mundo, e a Bíblia Sagrada nada melhor do que eu trazer um manual para o pregador. Então, o problema hoje é a superficialidade que está embasada na relatividade. O relativismo teológico, relativismo espiritual, o relativismo da fé está acabando com muitos crentes hoje. E o que é relativismo? Vamos voltar para esse povo de internet agora que fica tentando lacrar com a internet para ganhar dinheiro. O que é relativismo? É você fazer o que dá certo. E não, na verdade, relativismo é você relativizar a fé para quê? Para que algo que você quer dê certo, aquilo ali aconteça e você possa vender. O que as pessoas estão fazendo hoje não é o que é certo, é o que dá certo. Deu certo? Vamos fazer. Porque fazer certo é complicado. Agora, fazer para dar certo se faz de qualquer forma, é só viralizar que vai vender. Então, hoje, essas discussões, elas estão acontecendo exatamente no campo da cabeça dessas pessoas que não têm tempo para ler a Bíblia, ou melhor, não acham tempo para ler, porque tempo tem, né? Tem um teólogo americano chamado John Stott, ou acho que foi John Stott. Ele disse: as redes sociais vieram para provar que crente não lê a Bíblia e não ora por falta de tempo. Porque tempo eles têm para ficar o dia inteiro, mas quando fala de orar e ler, não tem tempo. Então é mais fácil o quê? Abrir a internet no celular e assistir agora os teólogos da internet ensinando. Aí o cara escuta lá na internet,
Aí vem para a igreja questionar pastores, questionar professores de escola dominical, porque eles escutaram o fulano trazendo, os influencers trazendo as suas ideias. O maior influenciador da minha vida é a Bíblia Sagrada. Primeiro a Bíblia, depois a opinião de qualquer pessoa. Ponto final. Isso tinha que ser na vida de todo cristão. Com certeza. Né? A Bíblia Então, era querer vir agora desconstruir a trindade, porque uma igreja prega o unicismo ou o unitarismo, como eles chamam. Pelo amor de Deus, irmãos, nós cremos no que a Bíblia diz, e que o que a Bíblia diz é o que eu acabei de ler agora, e ponto final. Ponto final, é verdade. Eu tô gostando. Tô gostando. Tem gente que não vai gostar. Tô gostando de me ouvir. Tenho certeza que os que estão nos vendo, né, e se acatar os conselhos, vão ter uma vida diferente, né? 325 no Concílio de Nicéia, eles formularam a questão do termo trindade, né? Foi quando eles juntaram-se ali muitos estudiosos, homens preparadíssimos. Eu poderia citar aqui uma leva deles, Irineu, Tertuliano, outros e outros que foram chamados os pais da igreja, que chegaram à conclusão sobre a trindade. Aí vem um camarada agora que canta música de Raul Seixas no púlpito da igreja dele, que canta músicas mundanas no púlpito da igreja dele, que a maioria das músicas do cara são plágios de Guns N' Roses. Como é o nome daquela banda? Guns N' Roses. Tem um cara que fala inglês aqui. Então, a maioria das músicas do cara são plágios de músicas americanas. Aí o cara vem agora defender a prática do unicismo e um monte de gente... Ainda batiza... Exatamente. Nu, né? Exatamente. Um monte de gente entrando nessa leva. Eu vou repetir o que eu falei. Primeiro a Bíblia, depois a minha opinião, a sua opinião, o seu conceito, o seu entendimento. Primeiro a Bíblia, o resto é opinião. É isso aí. Nós temos aqui outra pergunta, pastor. Polêmica também? Não, mas o senhor tá... Tá saindo muito bem, né? Com certeza. Nos últimos tempos afirmam que estamos vivendo os últimos dias. Com base nos ensinamentos bíblicos, como podemos discernir entre os sinais verdadeiros dos últimos dias e as falsas previsões que têm surgido em algumas comunidades cristãs e fora dela? O que a Bíblia realmente ensina sobre o tempo em que estamos vivendo e como os cristãos devem se posicionar diante dos sinais desses últimos tempos, desses últimos dias que dizem que estão se aproximando? Nós vamos voltar basicamente para o que eu acabei de falar agora. Os cristãos têm que se posicionar com a Bíblia Sagrada. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia ensina? O que é que a Bíblia de fato fala? Nós estamos vivendo nos últimos dias ou é o princípio das dores? Os sinais que nós estamos vendo em escala social, em escala moral, em escala religiosa, em escala global, política. Obrigado, pastor. Eles fazem parte dos sinais que irão preceder a vinda de Jesus? Sim, mas esses sinais são os indicadores de que nós estamos nos últimos dias. Nós precisamos dividir muito isso aí. O problema que nós estamos vivendo é que a internet é um palco de misticismo muito grande. As pessoas gostam de mistificar tudo. Existe um misticismo saudável, existe um misticismo exacerbado, exagerado. Esse é perigoso. Esse nós estamos vendo sendo introjetado no nosso meio. Você quer ver uma coisa que eu preste atenção? Cai um avião. Meu amigo, quando cai um avião, não dá meia hora, começa a aparecer os profetas que profetizaram. Mas o profeta profetizou o quê? Esse ano vai ter uma morte de uma pessoa importante. Mas, meu Deus do céu, qual o ano que não morre uma pessoa importante? Vai morrer alguém do meio artístico. Todo ano morre gente do meio artístico. Vai ter um escândalo na igreja. Todo ano tem escândalo no meio da igreja. Então, meu amigo, jogar, o escartomante joga, o pessoal do tarô joga, o pessoal que mexe com macumba e feitiçaria joga. Não venha com esse negócio para mim. Fulano falou, deixa eu ver o que é que fulano falou. Fulano falou de forma subjetiva. Fulano falou jogando. Não tem direção nenhuma. Os profetas do Antigo Testamento, você vai ver como profetizava, era diferente. Dava nome, endereço, data.
Aí os caras... E outra coisa, tem gente que gosta de dar uma ajudinha para Deus. Já observou isso já? Não, olha, preste atenção. Isso aqui foi assim. Ela estava falando nada. Não estava falando o óbvio, o subjetivo. São prevenções alheias e soltas, que não passa no crivo da Bíblia Sagrada, que não passa no cadinho de Deus, no cadinho da Bíblia. Então vamos acabar com isso, gente. Vamos ler a Bíblia. Vamos acabar com esse negócio de eu acho, eu penso, suposições, teorias, conspirações. Isso não leva a nada. Vamos adorar a Deus. Aquilo que não é para a gente saber. Eu tive um pastor que dizia o seguinte: se a Bíblia não está revelando, adore. O problema é que a gente fica... Fica muito preso ao que estão soltando por ao aí. que estão soltando e fica abalado com isso. Meu irmão, nada do que está acontecendo, tudo que está acontecendo a Bíblia já preveu. Exatamente. Já está na Bíblia Sagrada, é um cumprimento. Tem que chegar alguém agora, falar meia dúzia de língua estranha, a maioria inventada, porque virou moda agora inventar língua estranha, virou moda agora fazer comércio através de língua estranha do espiritual. Você que brinca com isso, que fica mexendo com línguas estranhas para querer aparecer, revelando placa de carro, revelando óleo de motor, revelando... Que edificação tem? Você também, Deus vai ter um encontro com você na esquina da vida, viu? Se prepare que o seu vai chegar. Você que fica ganhando dinheiro, enganando gente... Crente que se submete a isso. Eu vou para lá porque fulano revela. Deixa de vir para um culto de ensinamento. Exatamente. Deixa de vir para a escola dominical correndo atrás de gente que revela. No Goiás agora apareceu uma dizendo: eu vejo uma moela dentro de você. É uma galinha? Que absurdo isso. E gente correndo atrás desse povo, meus irmãos. Correndo atrás. E glorificando. Não, e o pior deles é que eles ficam correndo aí, gritando aí. Tem um aí que apareceu agora, um projeto de falso profeta, novinho. Projeto de falso profeta, que fica agora na internet e multidões correndo atrás dele. Esses dias pegaram um vídeo dele, ele imitando umas línguas estranhas, como se fosse falando inglês. A mesma coisa, e gente correndo atrás desse povo. Sabe qual é o seu problema? É o vazio na sua alma. É o vazio na sua existência. Você não teve um encontro com Cristo. Você está na igreja, mas você não aprendeu nada de evangelho. Você não aprendeu nada da Bíblia, nada de Cristo. Por isso, o vazio que você tem na alma faz com que você corra atrás de alguém para querer saber seu futuro. Eu não quero saber de futuro meu, não. Meu futuro está nas mãos de Deus. O que está reservado para mim vai acontecer. Eu não preciso que alguém sapateie, relampeie e pegue fogo na minha frente para dizer: vou fazer isso e aquilo. Se Deus quiser usar alguém para falar comigo, a pessoa vem ao meu encontro e fala comigo. Eu não preciso correr atrás de ninguém. Sabe o que é que a minha Bíblia diz? Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e tiverdes o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todos os povos da terra. Deuteronômio 22 e 2 diz o quê? Se ouvirdes a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí o verso 3, 4, 5, 6, 7 e 8 diz o quê? Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e a cria dos teus animais. O Senhor teu Deus ordenará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo aquilo onde puser a tua mão na terra que o Senhor te deu por herança. Teus inimigos vieram por um caminho, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Ele abrirá o céu, seu bom tesouro, mandará chuva sobre a terra, te tirará de cauda, te colocará por cabeça, emprestarás a muitos e não tomarás emprestado, se ouvirdes a voz do Senhor e guardardes os seus mandamentos. Quer prosperar? Obedeça a Bíblia. Quer se tornar uma pessoa próspera? Obedeça a Bíblia. Pare de ficar correndo atrás de gente que quer tomar o seu dinheiro através de falsas profecias. Vai ler a Bíblia, participa da escola dominical, vem para o culto de ensino que tua vida vai mudar. Ô, glória! Ou seja, isso aí tem uma condição, né, pastor? É condicional isso aí. Exatamente. Mas o povo não quer fazer, não quer Aí viram alvos fáceis desse É. tipo de gente. Eu vou voltar ao que eu falei lá atrás. Só tem vendedor porque tem comprador. É isso mesmo. Meu pastor, para finalizar, eu quero aqui agradecer a sua presença, né? Esse tempo que o senhor tirou para estar aqui conosco, dando esse esclarecimento a todos que estão nos ouvindo. E agora nós queremos que o senhor deixe uma mensagem, né, a todos os nossos ouvintes sobre como manter a fé sólida diante de tantos desafios doutrinários e espirituais nos dias de hoje.
Como manter a fé sólida, né? Eu me lembro do que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12. 12 não, 11. 11, capítulo 11, que é o da fé, sobre a fé, né? A NAA fala sobre a natureza da fé e a outra tradução lá que eu me recordo agora, que a gente mais usa, é heróis da fé, né? Ele começa falando sobre a fé o seguinte, ele diz assim, porque a fé, interessante que ele não fala sobre uma fé, o artigo está definido, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Ou seja, fé está atrelada à consistência, coisas fundamentadas. Quando você vê coisas maleáveis, quando você vê devaneios, quando você vê inconsistência, quando você vê falta de segurança, pode ter certeza que lá não tem fé. Porque se tem fé, tem consistência. Firme fundamento. Uma pessoa que tem uma fé consolidada, ela sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde está indo. Sabe quem ela era, sabe quem ela é e sabe quem ela será em Deus. Conceito da fé. Então tá bem dito aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Eu costumo dizer, pastor, que quando o escritor falou de fé aqui, eu enxergo aqui a fé como um microscópio e como um telescópio. Para que serve um microscópio? Para a gente pegar coisas micro, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, submetemos aquilo às lentes do microscópio e conseguimos enxergar. Ou seja, o que estava invisível ao olho nu torna-se visível sob as lentes de um microscópio. Para que serve o telescópio? Basicamente falando, para trazer para perto o que está longe. Aquela coisa está equidistante. Mas você vai lá e aciona um telescópio e aquilo ali, não é assim? Puxa pra perto. Exatamente. Então a fé serve para isso. A fé te faz ver o que ninguém vê. E a fé te faz ver o que ninguém vê perto de você, ainda que alguém diga que está longe. Então a fé consolidada é uma fé em Deus através da Bíblia Sagrada, que me faz entender quem eu sou em Cristo Jesus. Agora olha o que é que o escritor diz no capítulo 11, verso 2. Por ela, os antigos alcançaram testemunhos. Por ela o quê? Pela fé. Aí o verso 3 do capítulo 11 diz o quê? Pela fé entendemos que o universo e tudo que não existe, existe a partir do que não vemos. Mas peraí, que negócio é esse? Uma das maiores discussões ainda é criacionismo versus evolucionismo. O que é que o evolucionista diz? Que nós, segundo o conceito de Darwin, nós somos o produto da evolução. Nós evoluímos do Neandertal, do macaco, do Homo sapiens e por aí vem, né? Enfim, o processo da evolução. O que é que o criacionista diz? No nosso caso, há um Deus que criou todas as coisas. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. No princípio, o Senhor criou os céus e a terra. Aparece aqui uma palavra no hebraico, bara ou bará. É um verbo criador. E o verbo criador de Deus, ele cria a partir do nada. John MacArthur Jr. disse que se Deus tivesse usado alguma coisa para criar tudo o que ele criou, aquela alguma coisa teria que vir do nada. Tem um pai acho que é o pai esqueci agora, ele é pai do evolucionismo, não é evolucionismo, me fugiu a palavra agora, Antonin Lavoisier. Antonin Lavoisier disse que nada se cria, tudo se copia. Mas nós cremos em um Deus que cria a partir do nada. Então, tudo que existe veio do que não existe, porque o nada para Deus é uma ferramenta que ele usa para criar. Agora, isso vai entrar na cabeça de um natural? Não. Não. Isso vai entrar na cabeça de um carnal? Não. Isso entra na cabeça de quem tem fé.
Por ela entendemos que o universo e tudo que ele existe veio do nada. Ao verso 4 diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Observe que tem uma escala de fé aqui. O verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte porque achou graça diante de Deus. Verso 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 7 do capítulo 11, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que haveria de acontecer, construiu uma arca para salvar ele e a sua família. Pode prestar atenção que eu estou falando de fé. Verso 8, pela fé Abraão foi chamado para sair de uma terra que ele habitava para uma terra que ele não conhecia, obedeceu e foi. Então, se você ler Hebreus capítulo 11, você vai aprender que a sua vida vai ser consolidada, arraigada, alicerçada, instrumentalizada, abençoada através da fé que traz o alicerce para uma vida cristã. Aí Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Para terminar, Romanos capítulo 1 e verso 17. Há quem diga que Lutero se converteu de verdade ao ler esse versículo. Porque o justo viverá pela fé. Se você quer ter uma vida consolidada, alicerçada, arraigada, confirmada, estabelecida em Deus, você precisa do alicerce da fé. É a fé que segura e que sustenta. Por isso que é chamado de alicerce. Não existe outra coisa. Eu costumo dizer uma coisa, eu deixo essa palavra para você. A fé nos faz ver o invisível, crer no incrível e realizar o impossível. E ela é a arma mais poderosa que existe na vida de uma pessoa. Se você tem fé, tudo é possível ao que crê. É isso aí. E aí a gente chegou ao final, né? Terminou? Terminou. O tempo passou, a conversa estava tão boa que o tempo voou. E aí a gente finaliza o VidaCast de hoje, gente. O primeiro episódio foi show. A vontade era de prosseguir, né? Prosseguir. Mas ainda bem que acabou. A gente precisa terminar. E é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês. E compartilhe o nosso vídeo, viu? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque esse é só o primeiro. Vem muitos outros por aí. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, pastor. Obrigado, missionária. Obrigado aos meus queridos irmãos da cidade de Timon, Assembleia de Deus Timon. Obrigado, pastor Evaldo Sá. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Meu pastor, muito obrado. Quem sabe, na outra oportunidade, vamos ter o senhor de volta aqui no VidaCast. Tá? É isso aí. Próximo, se prepare, estaremos juntos aqui. É de Jó. Não é isso, amor? É.